Olá, sou a Mama Márcia e hoje venho falar-vos da fase dos 9 anos. Então, é uma fase que eu vivenciei, obviamente, em primeira pessoa enquanto mãe, em primeira pessoa enquanto criança, mas não me lembro tão bem dessa minha fase enquanto criança, mas vivenciei agora, recentemente, estou a vivenciá-la com a minha filha. Então, essa é uma fase muito marcante no nosso desenvolvimento e na nossa infância. Os 9, 10 anos é uma fase normalmente que desafia muito os pais, porque não reconhecem a criança, não é? A criança que foi até aquela altura uma criança segura, uma criança autónoma, uma criança capaz, uma criança gentil, de repente parece que não reconhecemos quem está aí. Então pode ter a criança nessa fase, pode ter pesadelos, pode trazer temas e questões sobre a morte, sobre a sexualidade, sobre temas muito do medo. O medo é uma emoção que está muito presente, a vergonha é uma emoção também que está muito presente. Por quê? Porque a criança nessa fase deixa de ser criança mesmo, mas ainda não é uma pré-puberdade, ainda não é uma jovem adulta, ainda não é uma adolescente, então encontra-se aí numa fase de passagem, como se fosse uma ponte. O Rudolf Steiner, na antroposofia, chama-lhe a idade do Rubicão, que o Rubicão era um rio que estava em Roma, onde o Júlio César, o imperador, passou esse rio. Uma vez que se passa esse rio, a passagem deste rio é mesmo uma viagem interna. Quais é que são os maiores desafios da criança, que a criança enfrenta nessa altura? Então é uma fase, imaginando esse rio, é como se ele não quisesse, tivesse alguma resistência em deixar a terra que já conhece, não é? A infância, a terra que é a infância, que já conhece, onde tudo é bonito, onde tudo é belo, onde os nossos pais são reis e rainhas, onde não tem defeitos, onde a realidade e o mundo, se a primeira infância correu bem, é um lugar seguro, é algo no qual eu posso confiar. Eu quero ser como a minha mãe, quero casar com meu pai ou vice-versa. Pronto, aqui há uma fase que é muito antes disso, uma fase em que achamos que está tudo perfeito. Com os 9 anos nós começamos a ver a realidade, começamos a ver do outro lado da ponte, começamos a olhar para o outro lado do rio, não é? Então a criança tem uma enorme curiosidade de ir para além, de saber mais, porque o próprio corpo também já começa a mostrar algumas mudanças físicas, emocionalmente também a criança está diferente, e então ela não se conhece, entra quase assim num choque interno, entre eu quero ver o que está por além, ou então não quero ver, não é? Aquela coisa de olhar e não olhar, eu quero estar aqui a ver sem ser visto, e depois nasce o sentimento da vergonha, nasce a emoção da vergonha. Quais é que são esses temas? Como eu estava a dizer, podem ser temas sobre a morte. Eles nessa idade podem ter muito medo que os pais morram, podem começar a trazer o tema da morte. Eu lembro-me nessa minha fase que eu trazia muito isto, eu tinha medo que as pessoas que me eram queridas morressem. Então é um tema muito presente nessa fase, é uma fase em que a criança pode ter pesadelos, podemos ter a sensação que ela está a regredir. Uma criança que dorme perfeitamente sozinha a noite toda, nessa fase pode não acontecer isso, pode acordar durante a noite, pode ter dificuldade em adormecer. É como se tivesse, lá está, um pé de um lado do rio e o outro pé do outro lado. Então é aqui, tipo, eu sou uma criança e é tudo bonito, ou então eu vou ver a realidade. E aqui nessa falta ainda de segurança sobre para onde quero ir, é altamente exigente para a própria criança e também para os pais, que não percebem bem se vão lhe dar colo ou se eles querem distanciamento. E é uma fase em que eles procuram muitas respostas, questionam-nos sobre sexualidade, questionam-nos sobre coisas emocionalmente desafiantes quando nos veem em momentos difíceis, querem saber da nossa vida, querem saber muito dos adultos, como é que vivem, porque estão à descoberta, não é? Então é como se tivessem, lá está, naquela porta assim entreaberta em que quero ver, mas tenho medo de ver. Quero ver a minha mãe como ela é, com todos os seus defeitos, mas era muito melhor quando a minha mãe era
uma rainha assim intocável, não é? Uma deusa em cima do Olimpo, em que eu podia achar tipo, uau, a minha mãe é a melhor do mundo, ou o meu pai era o melhor deus assim do mundo, e de repente entro em contato com a realidade. Então é muito desafiante, porque é como se caísse o véu, começasse a cair assim o véu, ou mudássemos de lentes com a qual estamos a ver o mundo. Então, em primeiro lugar, acho que espero que essa informação vos possa trazer um apaziguamento e também mais conhecimento do que se está a passar com os vossos filhos. É por isso que eu digo que somos todos filhos da nossa infância.